Boa noite a todos. O que eu queria falar hoje um pouco é sobre quando você vai ter um desafio e você se prepara e você faz tudo que está sob seu controle para as coisas darem certo. E ainda assim as coisas não dão certo. Quem nunca, né? Na minha experiência, uma história breve, em 2018 eu já tinha alguns anos de experiência com natação e eu estava treinando bastante, com objetivos ambiciosos em mente. Eu tinha uma rotina super corrida, eu acordava super cedo, ia correndo para o treino, voltava correndo para ir para o trabalho, saía do trabalho correndo para uma segunda sessão de treino à noite. E quando eu chegava em casa, eu estava tão cansado que eu só pensava em comer e capotar na cama para começar tudo de novo no dia seguinte. No final daquele ano, foi anunciado o Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica com uma novidade. Haveria o prêmio para o melhor atleta. Seria um troféu entregue ao atleta que fizesse mais pontos. Eu nunca havia recebido esse prêmio, e aí eu pensei, caramba, é isso que eu quero. Eu já estava treinando bastante e apareceu um novo objetivo ali que me animou mais ainda. Chegou o dia da competição e tudo parecia ir bem. Começou a primeira prova, eu nadei e ganhei. Veio a segunda prova, nadei e ganhei, e a competição foi se desenrolando, até que chegou a última prova. E chegou de tal forma que bastava que eu fizesse um melhor tempo, uma melhor marca pessoal, para garantir esse troféu de melhor atleta. Parecia simples. Na hora da largada, no entanto, houve um barulho na arquibancada que me distraiu. Eu pensei que a saída pudesse ser cancelada, mas ela não foi. A saída foi dada e eu perdi um bom tempo nessa largada. Eu nadei a melhor prova que eu poderia ter nadado, e quando eu cheguei na borda, depois eu fui ver o meu resultado com a minha treinadora, eu vi que por causa de 2 centésimos eu não consegui fazer uma melhor marca pessoal. E isso me causou muita frustração, porque me custou o prêmio, que eu acabei não ganhando. E 2 centésimos parecia tão ridículo, perto de todo o tempo investido e dedicado, para aquela preparação. Isso foi bastante frustrante. Mas, no ano seguinte, haveriam novos desafios. O ano de 2019 traria uma grande competição internacional, os Jogos Pan-Americanos de Lima. E isso era um grande ponto de motivação para chegar bem lá. Então, eu consegui me remotivar, treinei bastante, treinei talvez ainda mais, e cheguei muito bem em Lima. Eu tive um excelente resultado lá, total de 6 medalhas, e fiquei bastante feliz. Agora, no final do ano, o Campeonato Brasileiro foi novamente anunciado e novamente aquele prêmio de melhor atleta seria entregue. E eu pensei, agora vai. Cheguei lá, tão motivado quanto no ano anterior e mais preparado ainda. E o cenário já era conhecido. Eu nadei a primeira prova, ganhei. Nadei a segunda prova, ganhei. E tudo se foi desenrolando até que chegou novamente a última prova, 100 metros de borboleta. E eu precisava, de fato, fazer novamente uma melhor marca pessoal para ter uma chance de ganhar aquele troféu. Eu estava na minha melhor fase, na minha melhor forma física e mental. Eu nadei a minha melhor prova, e quando eu cheguei e vi o meu resultado, eu vi que eu tinha melhorado o meu tempo por exatamente 2 centésimos. Quem diria, Foi de um grande simbolismo. E eu fiquei feliz, mas foi momentaneamente, porque dessa vez, apesar de eu ter melhorado meu tempo, já não foi mais o suficiente para conseguir o prêmio de melhor atleta. Bom, eu fiquei bastante frustrado. Pela segunda vez consecutiva, eu não consegui o prêmio que eu tinha me preparado para conseguir. Mas tudo bem, a vida segue. O ano seguinte, 2020, prometia muita coisa. Os Jogos de Tóquio, o maior evento esportivo do mundo, iam ser realizados e eu precisava estar na minha melhor forma. Então eu me preparei para isso. Mas todo mundo sabe que o ano de 2020 não saiu como esperado para ninguém. No caso de atletas, principalmente atletas olímpicos e paralímpicos, isso foi uma grande frustração, porque você prepara para um ciclo e quando as coisas acontecem como aconteceram, com muita incerteza e imprevisibilidade, isso te prejudica bastante. Bom, eu só quis trazer um pouco desse background para falar um pouco que todos nós vamos enfrentar grandes desafios na nossa vida. Sejam grandes projetos, grandes provas, reuniões, enfim. Em qualquer área que você atue, você vai encontrar grandes desafios. E as coisas nem sempre vão sair como a gente espera.
E aí talvez uma personalidade mais tranquila e relaxada possa me falar frente a isso. Então, se não vai sair como eu espero, então não preciso me preparar mesmo, né? Deixa quieto, deixa acontecer. Não, não, não. Nada disso, não é nada disso que eu estou falando. Mesmo que as coisas não vão sempre sair como a gente espera, é fundamental, e eu vou repetir para reforçar, é fundamental que a gente se prepare ao máximo, à perfeição, porque isso é o que a gente consegue controlar. E aí uma outra personalidade pode me perguntar, mas eu vou me preparar ao máximo à perfeição e ainda assim as coisas não vão sair exatamente como eu quero que saiam? Exatamente isso mesmo. Exatamente, precisamente. E essa é uma grande questão da vida porque ela traz muita frustração. Muita frustração. Quando a gente cria uma expectativa e ela é quebrada, isso causa bastante frustração. Agora, a grande questão não é você não ter frustração, e sim como você vai reagir frente a essa frustração. Você pode ver grandes exemplos de pessoas que são consideradas, né, pela grande sociedade como muito bem-sucedidas, mas talvez a gente não saiba exatamente alguns detalhes que, antes delas serem vistas como muito bem-sucedidas, elas enfrentaram grandes frustrações na vida. Então, alguns exemplos: um dos maiores jogadores de basquete da história, ele levou 7 anos para conseguir ser campeão da liga mais competitiva de basquete do mundo. Isso quer dizer 6 anos consecutivos de alta performance, dando o melhor que ele podia dar e fracassando. Um dos maiores nomes da história da tecnologia foi demitido da própria empresa que fundou, antes dele ser readmitido e liderar essa empresa para grandes inovações, e que hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Um grande artista, ele não teve reconhecimento de seu trabalho e por isso ficou frustrado durante talvez toda a sua vida. Porém, hoje suas obras são expostas nos maiores museus de arte do mundo e valem milhões. Talvez você considere esses exemplos uma grande ponta assim, né, do espectro e talvez casos extremamente raros, mas a gente não precisa estar dentro desses casos extremamente raros para se considerar bem-sucedido. Bom, uma coisa que discuta mais é o fato de quando a gente não é bem-sucedido de imediato, as coisas podem ficar ainda mais desafiadoras. Surgem ruídos que ajudam ainda mais a atrapalhar o nosso desenvolvimento e o nosso caminho rumo ao sucesso. Esses ruídos podem ser críticas da mídia ou de pessoas próximas, talvez um familiar que se preocupe em pensar se você está indo realmente na direção certa. E nós mesmos nos questionamos, será que eu estou indo na direção certa? Será que isso é para mim mesmo? Afinal de contas, a gente nem sempre tem um feedback do ambiente onde a gente está, de que a gente realmente está indo na direção certa. Então, como é que a gente consegue fazer para seguir na direção do sucesso, mesmo sem saber que a gente está na direção certa? Bom, essas são algumas questões difíceis de responder de forma categórica. O que eu espero é trazer algumas ferramentas que vão ajudar a gente a lidar com elas. Para começar, talvez se você prestou atenção, você ouviu eu falar reagir à frustração. A primeira coisa que eu gostaria de propor é a substituição dessa palavra reagir por responder. Então, em momentos de grande tensão e grande frustração, a gente pode sempre escolher responder de forma pensada, em vez de reagir de forma instintiva. Principalmente se a gente está bastante estressado, chances são que uma resposta instintiva não vai ser a melhor solução para aquele caso. Essa é a primeira ferramenta que eu gostaria de trazer. A segunda ferramenta é uma citação de um grande treinador americano chamado George Mumford. Ele diz que a maior habilidade que um atleta pode desenvolver, e quando ele fala atleta, isso se traduz para qualquer um aluno, um estudante, um empreendedor, um empresário, um ser humano que vai encarar desafios na vida. A maior habilidade que um atleta pode desenvolver é a habilidade de começar de novo. Isso porque a vida segue em frente. Mesmo depois de um grande sucesso ou de um grande fracasso, a vida segue em frente. E é importante, extremamente importante, que a gente tenha a habilidade de começar de novo e seguir em frente também. Isso vai ajudar a gente a perseverar, principalmente numa profissão que você segue há muito tempo, ou que você pretende seguir por muito tempo, ou em desafios que se tornam repetitivos com o passar do tempo,
talvez até no relacionamento que você tem. A terceira ferramenta que eu gostaria de propor é um pensamento de um grande brasileiro chamado Clóvis de Barros Filho. Clóvis tem uma forma muito animada de ver a vida, né? E ele propõe, quando a gente está se questionando, né, será que isso é para mim mesmo? Será que eu estou na direção certa? Ele diz o seguinte: é uma questão de brio. É claro que é para mim. Se é para 2 ou 3, é claro que é para mim. Como que não vai ser para mim? Fundamentalmente é para mim, sim. Então, eu acho brilhante essa forma dele de ver a vida. E eu reforço que se você sente competitividade no que você faz, mesmo que você não tenha feedback positivo do ambiente, de que você está indo na direção certa. Se você gosta mesmo disso, não perca tempo se questionando. No fundo, você vai saber que aquilo é para você mesmo e que você vai seguir em frente. Bom, por fim, eu queria também dizer que, em geral, as frustrações elas tendem a diminuir com o tempo. Se você conseguir perseverar e seguir em frente, as frustrações do passado vão se tornar provavelmente insignificantes. O que eu posso falar no meu caso, aqueles 2 centésimos que eu não melhorei, ficaram no passado. Eu já melhorei mais de 2 segundos. Então, talvez naquele momento não melhorar 2 centésimos fosse extremamente frustrante, mas hoje eu só consigo lembrar o quão frustrante foi, mas que hoje isso realmente não tem significado, talvez quase nenhum. Principalmente por conta da realização de 2 sonhos que eu consegui ter. Foi a participação nos Jogos de Tóquio, que acabaram acontecendo em 2021, e o segundo foi a conquista de uma medalha lá no Japão. Eu queria dizer que eu acredito piamente nessas ferramentas, eu uso elas no meu dia a dia, eu usei elas para enfrentar as frustrações que eu tive na vida, e eu espero sinceramente que, de repente, elas possam ser úteis para você também. Obrigado.